A farsa religiosa não é facilmente discernida. Dependemos do espírito de discernimento, que é um dom do Espírito Santo, e o qual nós usamos para perceber a realidade espiritual em uma circunstância ou em um ambiente. Se não dependermos do Espírito Santo, nós seremos enganados pelos nossos sentidos naturais, pois o que parece ser, na realidade, não o é diante de Deus. No livro de Juízes, nós temos um princípio para a farsa religiosa. A história de Mica, no livro de Juízes, ela ilustra bem este princípio. Vejamos no capítulo 17 de Juízes o que está escrito. Diz assim, versículo 5: E assim este homem, Mica, veio ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Observe que cada qual fazia o que achava mais reto. Este é o maior perigo na vida espiritual. É que algo é feito segundo o olhar humano, o olhar da carne. Assim, é produzido um ritual espiritual, é produzido um ritual carnal, é produzido uma farsa religiosa, em que aparenta cultuar a Deus, mas na realidade está fazendo a vontade do homem. Está belo, está bonito, está adorando, mas é algo feito pela carne e pelo homem. É o caminho de Caim. Observe que Mica levanta um ídolo. O que ele faz mais à frente demonstra a situação atual da farsa religiosa. Diz assim no versículo 10: Chega um levita na casa de Mica. Então Mica disse: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Não é assim o que acontece hoje? Alguém é consagrado, alguém toma o nome de Jesus Cristo. E assim há um pensamento no coração como Mica pensou: agora o Senhor me fará bem, porquanto eu tenho um sacerdote sobre mim. Veja que esta é a situação espiritual de hoje. Os crentes estão divididos e recebendo uma bebida estranha, uma bebida forte que embriaga. É o vinho do furor da prostituição da Grande Babilônia, onde tudo fica confuso e tudo fica misturado. Não há separação a qual Jesus revelou. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Jesus revelou esta divisão única. Portanto, saber se algo é da carne ou do espírito é a única maneira de não sermos enganados pela farsa religiosa. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele nos ensinou algo sobre isto. Ele disse no capítulo 15 de Mateus, no versículo 7, 8 e 9: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ali na casa de Mica, um homem foi feito sacerdote. Ele foi sustentado por ele. Ele ganhava roupas, ele ganhava prata. Não é assim? Aquele que é levita, o sacerdote, é sustentado por aqueles que estão recebendo a sua ministração. Observe a farsa, observe o fingimento.
Aqui Jesus expõe este fingimento hipócrita. Não são espirituais, são carnais. Pois o que é espiritual manifesta o espírito. O que é carnal manifesta o ensinamento humano. Jesus disse que há uma adoração falsa e vã, que ensina doutrinas que são preceitos humanos. Veja como é fabricado o culto. Alguém, como uma classe sacerdotal, é constituída na igreja e está separada daqueles que estão embaixo. Há uma classe de cima e uma classe de baixo. Há aqueles que estão mais altos. Observe essa formação carnal nas igrejas. Portanto, os que estão embaixo não sabem. Somente os que estão em cima é que sabem. Agora, Jesus revela que isto provoca uma honra com os lábios, mas não traz nenhuma realidade espiritual no coração. Podemos andar mais à frente para vermos duas realidades ensinadas por Jesus que nos fazem escapar destas farsas. Está em João, capítulo 6, versículo 45. Jesus diz assim: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quem vai ensinar? Deus vai ensinar. De onde? Da parte do Pai. Quem tem ouvido e aprendido com o Pai? Com o Espírito Santo. Podemos perguntar, mas o Espírito Santo nos virá através dos homens. Sim, então devemos discernir se quem está falando é o Espírito Santo ou se é o homem. O homem é fingido. E muitos se levantam por si mesmos, não foram chamados, não foram ensinados por Deus. Dá a impressão que as pessoas leem a Bíblia apenas para carregá-la ou para manifestar uma profissão religiosa, porque não creem no que está escrito. Lerei novamente o versículo 45 do capítulo 6 de João. Serão todos ensinados por Deus. O homem é Deus? Não. Ele toma o lugar de Deus, mas ele não é Deus. O homem convertido, feito um novo homem, abre caminho para o Senhor e o Espírito Santo se manifesta nele. E assim somos ensinados pelo Espírito Santo. E também o Espírito Santo está em nosso espírito. Por isso, lá em Atos, cumpre-se a profecia de Joel. O Espírito nos dá sonhos, visões e nos ensina particularmente. Leia Atos 2. Aquilo traz um princípio maravilhoso para nós. Pedro diz, este é o cumprimento da profecia. O Espírito Santo derramado ensina, o Espírito Santo revela-se por meio de sonhos e visões. Está escrito. Você crê no que está escrito ou no que os homens ensinam? Mais à frente, nós podemos encontrar a realidade deste ensinamento de Deus. Capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito. Portanto, quando alguém se manifesta na igreja, ou se manifesta em nome de Jesus, você tem que se verificar se é o homem ou se é a manifestação do Espírito. Deus quer se manifestar na terra. O que é manifestação? É Deus falando através do homem, mas um homem que foi convertido, que tomou a cruz, negou a si mesmo e se tornou uma nova criatura. Só assim nos livraremos de igrejas falsas. Só assim nos livraremos de líderes falsos. Só assim seremos livres de participar de um culto que se diz que é a Deus, mas na verdade é um culto de si mesmo e que faz a vontade humana e que agrada a si mesmo. E como diz lá em Juízes, cada um faz o que lhe parece reto diante de seus próprios olhos. É o homem que arrazoa e que pensa de si mesmo. É ele mesmo que dá o valor e diz, isso tudo está uma bênção. Mas pergunta o Espírito Santo se tudo está uma bênção. É ele quem sabe e que ensina todas as coisas.
Que a graça de Deus seja conosco e que nós, interiormente, recebamos a manifestação do Espírito, tenhamos comunhão com Jesus Cristo, ele nos ensinará e nos guiará em toda a verdade. Amém.